Hebreus capítulo 6, a partir do versículo 4 até o versículo 9. Diz assim a palavra de Deus: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus, expondo a ignomínia ou a vergonha. Porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada, perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que assim falamos. Outra versão diz: quanto a vós outros, ó amados, esperamos coisas melhores e que acompanham a salvação, ainda que falamos desta maneira. Querido, esse texto mostra de uma maneira muito clara que Deus espera de nós coisas melhores. Você pode dizer amém? O autor da carta aos Hebreus, que eu particularmente penso ser o apóstolo Paulo, não posso te provar isso enquanto a gente não chegar no céu e ele mesmo falar para vocês que eu estava certo, mas eu penso ser o apóstolo Paulo. Ele diz: de vós, amados, esperamos coisas melhores. E eu quero tentar compartilhar algo com você, porque a expectativa dele por coisas melhores não era só no âmbito humano, né, como um ministro, como um pai espiritual, como um irmão em Cristo, mas como homem de Deus, como mensageiro do Senhor, ele reflete o coração de Deus. E ele diz que se espera de nós coisas melhores. Não importa, querido, quanto você já cresceu, já amadureceu em Deus, as experiências que você teve, né? Eu gosto muito de uma frase que um dos pastores que trabalhou numa equipe de ministério conosco, eu servi por 9 anos numa igreja no interior do Paraná, em Guarapuava, e esse irmão, a gente chamava ele só de baiano, né, pastor Ailton. Cada vez que a gente perguntava para ele: Ailton, tudo bem? Ele dizia: tudo bem, mas tem espaço para melhorar. Né? Eu sempre gostei dessa frase dele, porque não importa, querido, aonde você já chegou em Deus, tem espaço para melhorar. Amém? E Deus espera isso de nós. A vida cristã ela tem que ser progressiva, você não pode estagnar nunca. Né? A palavra de Deus diz em Provérbios 4,18 que a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. E nós temos essa responsabilidade de continuar crescendo em Deus. E aqui ele está dizendo: de vós, amados, esperamos coisas melhores. Por que ele está dizendo isso? Ele começa falando de um grupo de pessoas que naufragou na fé. Uma frase, uma expressão que Paulo usa na carta a Timóteo. Pessoas que falharam. Ele diz aqui que chegaram ao ponto de cair, mas caíram não com o conceito que nós temos de um desviado qualquer. A estatística é que hoje no Brasil a gente tenha pelo menos 40 milhões de evangélicos. Mas as estatísticas também dizem que nós temos quase a mesma quantidade de desviados. Hoje no Brasil, para nós, a estatística indica que para cada um cristão firme na igreja, tem alguém que já esteve dentro, firme com Deus, e hoje está do lado de fora, desviado. E sempre que a gente fala sobre cair, alguém que caiu na fé, eu não sei você, mas a maioria das pessoas testemunham isso, a gente imagina alguém que se desviou. Mas esse texto, querido, não está falando de um desviado qualquer, comum. Muitas pessoas hoje estão distantes de Deus, mas eu creio que elas vão voltar para o Senhor. Você pode dizer amém? Eu creio, querido, que virá um tempo de um mover de Deus, onde vai ter uma enxurrada de desviados voltando para a casa de Deus. Nós temos orado por isso. Deus nos deu uma palavra específica lá em Curitiba, onde estamos, de resgatar os que estão sem igrejas. Né? Alguns nós temos que ganhar eles de novo para Jesus, mais uma vez. E esse texto não está dizendo que quem caiu na fé não tem mais esperança. Tem um capítulo inteiro na Bíblia, que é Lucas 15, né, que fala da ovelha perdida, da moeda perdida, e depois do filho perdido, e todos eles sendo trazidos, achados, encontrados novamente. E eu creio que Lucas 15 é o capítulo, né, para o desviado ter esperança de que ele pode voltar para Deus. No entanto, aqui, esse texto em específico está falando de um tipo de gente
que não caiu apenas na fé como um desviado qualquer. Tem gente que teve um problema de relacionamento, né? A gente não disse que brigou, teve um exagero na comunhão, né? E se magoou, e de repente ele não quer mais voltar para a igreja, porque o coração dele ficou aborrecido com alguém, ou com os líderes, e ele simplesmente deixou de congregar, de frequentar, foi esfriando, e no caminho acabou ficando distante. Outros foram vencidos pelo calor da paixão, e cederam a algum tipo de pecado, às vezes a área, né, de imoralidade, envergonhados, sem coragem de encarar Deus e os irmãos, ficaram longe. Nós não estamos falando desse tipo de gente, que enfrentou algum problema, uma decepção, que tropeçou, ficou envergonhado. Aqui, querido, nós estamos lidando com uma situação numa época em que a igreja foi terrivelmente perseguida, não só pelo Império Romano, mas pelos próprios judeus. E muitos eram pressionados ao ponto de desistirem da fé. Mas, para serem readmitidos no judaísmo, eles precisavam de uma renúncia pública da fé deles em Jesus. Muitos deles se apresentavam nas sinagogas e diziam: eu não creio que Jesus seja o Messias, eu não creio que ele tenha sido concebido do Espírito Santo numa virgem, eu não creio que o sangue dele tenha o poder de limpar pecados. E diante desse tipo de renúncia, o capítulo 10 trata ainda com mais força, né, do assunto. Fala daqueles que calcaram aos pés o Filho de Deus, profanaram o sangue da aliança com o qual foram santificados, e a Bíblia diz que ultrajaram ao Espírito da graça. Então o texto não está falando apenas de alguém que desanimou na fé, brigou com alguém, foi vencido pelo pecado, mas de pessoas que deliberada e conscientemente chegaram ao ponto de renunciar, de renegar a Jesus e a sua fé. E me assusta saber que alguém, né, tendo tido uma experiência com Deus, possa chegar a esse ponto. Eu já ouvi muito ensino, eu cresci num ambiente, numa igreja, que pregava uma vez salvo, salvo para sempre. Quando Jesus voltar, muitos crentes vão ser resgatados das boates, dos motéis, e no fim vai dar tudo certo. Eu cresci ouvindo muita coisa como essa. Irmão, não foi isso que Jesus disse. Ele diz: o que perseverar até o fim será salvo. E nós precisamos entender, querido, que tem que haver da nossa parte uma resposta decente para Deus. A Bíblia está cheia de textos que mostram isso. Que Deus espera de nós coisas melhores. Não importa o quanto nós nos empenhamos até agora, Deus quer que a gente vá além. E muita gente também ensina por aí que se alguém desviou é porque na verdade nunca se converteu. E se baseiam naquele texto que diz: saíram do nosso meio porque não eram dos nossos. E de fato João está falando de alguns que saíram e que não eram deles. Jesus fala de joio que foi plantado no meio do trigo pelo maligno. Né? Tem gente que já esteve no nosso meio, e alguns que ainda estão, e que não são mesmo dos nossos, mas estão no nosso meio. Agora, não quer dizer que alguém que desviou seja somente joio. Né? Muitas vezes você tem o trigo que se perde e o joio que fica. Infelizmente. O que esse texto está dizendo, querido, é que essas pessoas tinham uma experiência genuína com Deus. O versículo 4, preste atenção aí na sua Bíblia, se você tiver sem, pega uma carona aí com o vizinho. O texto diz assim: é impossível que aqueles que uma vez foram iluminados. A palavra iluminado mostra que essas pessoas primeiro tiveram uma revelação de Deus. É isso que significa na Bíblia ser iluminado. No mínimo a luz de Deus resplandeceu no meio das trevas do pecado, se a gente não for olhar só para o aspecto da revelação. Ele diz que além de terem sido iluminados, eles provaram o dom celestial. Isso é uma menção do novo nascimento. Quando Jesus diz: necessário vos é nascer de novo, a tradução literal é nascer do alto, do céu. A Bíblia fala que isso é um dom. Romanos 5 diz: os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça. Eu entendo que o dom celestial aqui fala do novo nascimento. Por quê? A próxima característica é impossível para quem não nasceu de novo. Ele diz: se tornaram participantes do Espírito Santo. Romanos 8,9 diz: se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então uma das características de quem nasceu de novo é que ele não apenas recebe a presença, mas ele se tornou participante do Espírito Santo. Amém? O texto diz que eles provaram a boa palavra de Deus. A tradução espanhola de Reina Valera diz: degustaram. O provar aqui é saborear. Então não estamos falando de alguém que recebeu, né, apenas uma mensagem, uma pregação, mas de gente que foi alimentado pela palavra.
E ele termina dizendo que essas mesmas pessoas, elas experimentaram os poderes do mundo vindouro. Eu creio que isso fala não só do sobrenatural, que se manifesta por meio de fé, da unção, dos dons do Espírito, mas eu creio que fala, querido, do fruto do Espírito, das características do reino que nós aguardamos. Então, nós temos gente que foi iluminada, provou o dom celestial, participou do Espírito Santo, recebeu a boa palavra de Deus, e ainda provou os poderes do mundo vindouro. Quando eu comecei a pastorear, e foi logo no início do meu ministério pastoral, porque antes de pastorear eu viajei uns 3 anos pregando a palavra de Deus no ministério itinerante, sem o compromisso com a igreja local. Mas depois de ter começado a pastorear, eu comecei a perceber que havia um grande desafio, que era você não apenas levar pessoas a Cristo, mas conseguir que elas de fato fossem firmadas na fé. Eu comecei a ter uma preocupação, como a maioria dos pastores tem, de que a porta dos fundos da igreja não fosse tão larga como a da frente. Porque do jeito que entra, irmão, sai. Né? As pessoas muitas vezes dizem, no Brasil é fácil as pessoas converter. Eu digo, é fácil desconverter. Tem países que é difícil, mas depois a pessoa assume um compromisso com Deus. E eu durante muito tempo pensava, se eu conseguir que as pessoas realmente tenham uma revelação da palavra, se eu conseguir que essas pessoas de fato experimentem um novo nascimento. Porque tem gente, querido, que frequenta a igreja e não nasceu de novo, não tem mudança de vida nenhuma. Teve uma época no início do meu ministério pastoral que eu quase dividi a igreja em 2 alas, fumante e não fumante. O negócio era feio, as pessoas vinham para a igreja e a gente não via mudança. O texto diz, eu não sei se aqui tem nos restaurantes a mesma divisão do Brasil, mas vocês devem ter entendido isso, né? O texto diz que essas pessoas, eles não apenas foram iluminados, nasceram de novo, mas se tornaram participantes do Espírito Santo. Minha primeira preocupação quando alguém se convertir era ter certeza que essa pessoa foi batizada no Espírito Santo e entendeu o depósito de Deus na vida dela. Eu imaginava se as pessoas, além disso, ainda forem bem alimentadas na palavra, era uma preocupação minha, porque meu ministério é ensino, e ainda andarem no sobrenatural, vendo os poderes do mundo vindouro, eu pensava, está completo. Durante muito tempo, querido, essa lista, não necessariamente nessa ordem, nem comparando com esse texto, porque por muito tempo isso me passou desapercebido, era o que eu, como pastor, imaginava. Se eu conseguir que as pessoas tenham isso, está bom. Mas o que o texto está dizendo, não é que essas coisas não são importantes, não são vitais, elas são, mas o texto está dizendo que elas não são suficientes. Porque essas pessoas aqui que caíram tinham tudo isso. E ainda não apenas caíram no sentido de se desviar, mas chegaram ao ponto de renegar o Senhor. E quando ele diz, de vós, amados, esperamos coisas melhores, ele estava dizendo para os cristãos daquela época, os que estavam firmes, que vocês não sejam como esses que caíram. De vocês nós esperamos coisas melhores, ou seja, não apenas essas 5 características que eles demonstraram. Ele está dizendo que vocês têm que ter algo mais na vida de vocês, para que vocês não venham a tropeçar. A segunda epístola de Pedro fala de virtudes que nós temos que desenvolver na nossa vida cristã, que devem acompanhar a fé. Ele diz para que vos seja garantida, amplamente a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós precisamos, querido, procurar cuidar da nossa fé. Paulo escreve para Timóteo e diz, tem cuidado daqueles que te ouvem de ti mesmo. Momento nenhum, não importa nem se o cara já era um pastor, um dos melhores obreiros, que um dos melhores apóstolos já teve, ele diz, não deixe de cuidar de você. E a nossa missão e responsabilidade, querido, é não apenas ter abraçado a fé, mas permanecermos firmes até aquele dia onde vamos encontrar o Senhor Jesus. Eu vivo a minha vida, querido, em função de uma frase que eu espero ouvir. Servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Eu vivo a minha vida esperando o dia que eu vou estar diante do Senhor e Ele vai dizer, entra, queridão, você foi um servo bom e fiel. E sabe, querido, eu fico debaixo de um peso que muitas pessoas às vezes não entendem, que nós temos uma responsabilidade de corresponder com o Senhor Jesus. Ele fez um alto investimento, pagou um preço caríssimo pelas nossas vidas, e muitas vezes nós andamos, vivemos e agimos como se a gente não tivesse a fazer nada. Como se simplesmente está tudo certo, ele já fez tudo o que tinha que fazer. Paulo escreve aos Filipenses, ele diz, vivei de modo digno da vossa vocação. Ele diz, vocês foram chamados para algo e você tem que respeitar, você tem que viver uma vida decente, que esteja de acordo com a vocação que Deus fez para a sua vida.
Alguns anos atrás, eu assisti um filme, não sei quantos vocês assistiram, eu detesto que alguém conte um filme que eu não vi. Mas já faz muito tempo que passou, irmão, então quem não viu perdeu a chance. Por ocasião do cinquentenário da Segunda Guerra Mundial, então isso foi em 98, foi produzido um filme lá nos Estados Unidos chamado Resgate do Soldado Ryan. Quantos chegaram a ver esse filme? Todo mundo? Quem não viu o filme? Ô, gente, tudo bem. Eu vou contar o filme para vocês. Vou fazer a versão mais rápida possível, aquela do resumo do DVD atrás, né? A história fala de uma família que teve 4 dos seus filhos convocados para a guerra, né? Dos seus filhos não, eram todos os 4 filhos que foram. E 3 deles morreram, e a família, no caso dos pais, seriam notificados da morte dos 3 filhos no mesmo dia. E suscitam a questão ali nos bastidores se era justo notificar uma família que enviou 4 filhos para a guerra, que os 3 deles haviam morrido, sem poder garantir se o 4º estava bem. Então eles decidem, antes de dar a notícia, localizar, porque tinham que descobrir onde estava, e esse 4º é o soldado Ryan, né? Eles precisavam localizá-lo, achá-lo, então, trazê-lo de volta em segurança para poder dar a notícia dos outros 3. Eles montam um belo de um batalhão para cuidar disso, né? O comandante é interpretado lá pelo Tom Hanks, eu não me lembro o nome do papel dele, né? Mas eles têm ali alguns atiradores de elite, gente boa em todas as áreas, e eles começam a questionar se era justo que por causa de um, que tinha que ser localizado, trazido de segurança, vários deles morressem, porque era uma missão praticamente suicida. E alguém até ironiza, tomara que ele descubra a cura do câncer, tipo, que seja alguém importante, porque o sacrifício que eles iriam fazer é muito grande. Já no final do filme, depois de terem localizado o soldado Ryan, que se não me engano era interpretado pelo Matt Damon, eu não sou tão bom com todos os nomes, mas eu lembro desses dois, Tom Hanks e dele. E quando eles estão trazendo, eles enfrentam uma situação ali de guerra que parece que ninguém vai sobreviver. O comandante, interpretado pelo Tom Hanks, tem uma hora que ele já foi alvejado, ferido, parece que ele está mais para lá do que para cá. Eles estão atrás, acho que de um muro de pedra, de uma ponte, né? Os que assistiram me ajudem aí. Ele chama o soldado Ryan perto dele, uma das últimas palavras dele para o soldado Ryan é a seguinte: faça valer a pena. Irmão, na hora que eu estava assistindo o filme, a sensação que eu tive é que eu saí da frente daquela cena da televisão e minha mente viajou. Que nós, os crentes, não pensamos em outra coisa, né, irmão? A gente tenta conversar de futebol, de tudo, nós só terminamos falando de Deus, das coisas de Deus. Não tem jeito. Outro dia um cara que não era crente falou: vocês não têm outro assunto, não? Eu falei: não temos. A gente tenta fingir que tem e... Enfim, termina tudo nisso. E na hora que eu ouvi aquela frase, irmão, aquilo mexeu comigo, porque o filme começa e termina com o soldado Ryan já idoso, ele está rodeado da mulher, dos filhos, aparentemente dos netos, e ele está naquele lugar que eu nunca lembro o nome, Kelly, que não é um cemitério, é um memorial aos que morreram na guerra. O corpo não está lá, mas tem os nomes, tem um nome para isso, se alguém souber depois me ajude, que eu nunca me lembro. E o filme começa e termina com ele naquele local, onde existe o nome de todos os soldados que morreram naquela missão de resgatá-lo. Ele já velho, rodeado da família, chorando, né, diante do lugar que tinha o nome. O filme começa e termina com essa cena, com ele dizendo: eu tentei viver da melhor forma possível. A história, a essência do filme, fala de alguém que ficou profundamente impactado pelo sacrifício que fizeram por eles. E como uma dívida de gratidão, como uma resposta, uma decência de alguém que viu pessoas pagarem um preço tão caro para que ele estivesse ali vivo, ele diz: eu tentei viver da melhor forma possível por causa do que vocês fizeram por mim. E aquilo, querido, me fez realmente chorar. Porque quando Tom Hanks fala para ele, e eu já imaginava que o filme terminaria da forma como começou, com aquela cena de gratidão, quando o comandante fala ali para ele, né, faça valer a pena, eu viajei. Né? Eu me imaginei, alguém perguntou: pastor, foi uma visão? Eu falei: não, foi imaginação. Né? Eu me imaginei na frente da cruz, no Monte Calvário. Jesus pregado naquela cruz e ele dizendo para mim: faça valer a pena. Querido, o preço pago por mim e por você foi muito alto para que a gente brinque com a nossa vida cristã. Ninguém faz nenhum tipo de investimento sem esperar retorno.
Nenhum agricultor planta por hobby. Ah, se der colheita, bom, se não der, tudo bem. Todo mundo investe esperando retorno. Ninguém compra ações na bolsa porque era traumatizado, não podia brincar de banco imobiliário quando criança. Agora ele joga dinheiro fora. A pessoa compra ação porque ela quer ter o retorno, quer ganhar dinheiro. Ninguém faz nada. E, querido, não pense você que com Deus é diferente. Jesus contou uma parábola dizendo que o dono de uma vinha arrendou a vinha a uns lavradores e disse que ele queria receber os frutos. Porque não recebeu, ele troca aquele grupo de lavradores por outro, que ele diz, a seu tempo eles vão entregar os frutos. Todo o investimento que Deus fez pela minha, a sua vida, querido, ele espera retorno. Ele não quer que esse investimento tenha sido em vão. Ele não quer apenas que você um dia chegue lá no céu e diz, graças a Deus consegui me salvar. Deus espera de você mais do que isso. Eu uma vez visitei um irmão e perguntei para ele como está a fé. Ele falou, que fé, pastor? Já me gelou a espinha. Eu falei, como assim que fé? Aí ele tentou desconversar, falou, não, é que tem a fé para a salvação, a fé para as circunstâncias, né? Eu falei, como que está a fé para a salvação? Ele falou, pastor, estou tentando crer na doutrina da repescagem. Para ver se na segunda chance eu consigo subir depois, porque na primeira chamada, com certeza, eu não vou. Aí eu tentando escapar daquela notícia ruim, falei, e a fé para as circunstâncias, para ver se pelo menos essa estava boa. Ele falou, pastor, até quando eu vejo a luz no fim do túnel, eu acho que é um trem que entrou para me pegar. E alguns que estão nessa expectativa de subir na repescagem, de conseguir salvar. Querido, Deus não quer apenas que você se salve. Ele quer que você nessa terra viva de modo digno da sua vocação. Vira para alguém ao seu lado e fala para ele, faça valer a pena. O preço pago, querido, foi muito caro para que a gente brinque. E esse texto está falando sobre isso. Ele diz, de vós, amados, esperamos coisas melhores. E sabe, querido, faz muito tempo que Deus tem colocado no meu coração o peso de proclamar isso. Não importa, querido, o quanto você... Porque a gente tem uma certa psicologia de compensação. Você diz, eu estou acima da média. E aí a gente relaxa. Eu teve um dia que eu falei para Deus, falei, você não está feliz não com o tanto que eu estou orando? Falei, conta nos dedos aí quantas horas mais do que eu. Tentando dar de bom, né? Ele diz, eu não estou comparando você com ninguém. Eu quero que você me dê mais de você, pela luz que você tem de mim. Sabe que ele não importa o quanto você cresceu. Se não me engano, foi Miqueias que diz, não é aqui o vosso descanso. Vai ter um dia, irmão, que você vai descansar de tudo. Aqui não. Aqui realmente não. E Deus espera que haja no nosso coração essa consciência, eu tenho que dar uma resposta melhor para Deus. Eu tenho que viver de forma melhor para Deus nessa terra. Eu não posso andar na corda bamba como essa turma que andou e caiu. E o pior, querido, que não só caiu, a Bíblia diz, caíram a ponto de não mais poderem ser renovados. Ninguém se engane. Há uma linha, querido, eu não sei te dizer onde ela está, na minha e na sua vida. Mas há uma linha que se for atravessada não tem mais volta. A Bíblia diz, buscai ao Senhor enquanto está perto, invocar enquanto se pode achar. Significa que uma hora ele não vai mais estar perto, nem vai poder ser achado. Alguém falou para mim outro dia, mas pastor, isso não é quando a pessoa morrer? Eu falei, não, senão a Bíblia dizia buscar o Senhor enquanto está vivo. O que é a coisa mais óbvia. Nós temos a responsabilidade, querido, de buscá-lo, e buscá-lo enquanto podemos achar, e não brincar com aquilo que nós temos. A Bíblia fala de gente entrando nas bodas e sendo jogado fora, porque estava com vestes indignas. Veste na Bíblia fala da condição da sua vida diante de Deus. Ninguém se engane, querido, nós temos que demonstrar, né, uma consciência de que temos que corresponder com o investimento de Deus e dar o nosso melhor. Deus deu o melhor dele por nós. E eu te digo, querido, ele espera que você dê o seu melhor a ele. Tem muita gente vivendo uma vida cristã medíocre, meia boca, como a gente diz lá no Brasil. E sabe, muitas vezes o cara ainda está achando que está fazendo muito para Deus. Né? Porque está dizendo, eu podia estar lá no pecado, eu podia estar fazendo isso, aquilo. Como quando você disse que podia a situação estar pior, justifica um momento. Alguém já te pediu dinheiro desse jeito lá no Brasil? Eu podia estar roubando, matando, não é? Você, nossa, o cara não está fazendo tudo isso, está muito bom. Está muito bom por quê? E muitas vezes nós temos essa conversa para Deus, parece estar dizendo, eu podia estar roubando, matando, só estou fazendo esse pecadinho. Né? Isso não ameniza as coisas, querido, Deus espera de você o melhor. A minha preocupação como pastor, na minha igreja local, quando estamos viajando, servindo o corpo de Cristo, é ter a certeza de que nós vamos conseguir que o maior número de pessoas que não só vieram à igreja,
possam ter um encontro com Jesus e fiquem firmes até aquele dia de entrar na glória. Agora, a Bíblia diz para isso que não basta apenas ter sido iluminado, não basta apenas ter provado o dom celestial, não basta apenas ser participante do Espírito Santo, não basta apenas ter provado a boa palavra de Deus e nem só experimentado os poderes do mundo vindouro. Todas essas coisas são importantíssimas, são vitais, não tem como você viver a vida cristã sem elas, mas eu quero te dizer hoje que elas não são suficientes para que você permaneça de pé. Você precisa mais do que isso para completar sua carreira e chegar naquele dia diante de Deus. E quando eu comecei a olhar para isso, ele fala de coisas melhores e que acompanham a salvação. Todas essas coisas têm a ver com a sua salvação, acompanham ela. Mas a Bíblia diz que Deus espera de nós coisas melhores. E eu fiquei me questionando o que pode ser algo melhor ainda do que ter sido iluminado, nascido de novo, participar do Espírito Santo, provar a boa palavra de Deus, os poderes do mundo vindouro. O que mais que Deus espera de mim e de você e que vai ser a garantia de que a gente não tropece como essas pessoas que tropeçaram. E depois de um processo de anos, querido, meditando nesse texto, lendo, relendo, orando, lendo de novo, e houve um dia que eu não sei dizer quando, Deus me chamou a atenção para esses versículos 7 e 8. Porque do versículo 4 até o 6, a Bíblia fala sobre a gente não cair como os demais. E depois o 9 diz que nós temos que ter algo melhor do que eles. Mas durante muito tempo eu não vi o texto dizer que coisas melhores são essas que Deus espera de nós. Mas eu percebi que no versículo 7 e 8 tem uma parábola, uma alegoria, uma ilustração, onde o autor de Hebreus diz assim: porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela, e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada, perto está da maldição e o seu fim é ser queimada. Eu comecei a perceber que Deus está falando em figura. Por quê? O texto fala de crentes que caíram, eu vou chamar de crentes ruins, de baixa qualidade, e outros que estão firmes para quem está se dizendo de vós, amados, esperamos coisas melhores. Depois de falar de crente bom e crente ruim, né, não é nem depois, no meio disso, ele entra com a história de terra boa e terra ruim. Terra que produz fruto que agrada a Deus e atrai a bênção de Deus, e terra que frutifica, né, produz alguma coisa que não dá nem para chamar de fruto, são espinhos e abrolhos. A Bíblia diz que está perto da maldição e o fim é ser queimado. Quando a Bíblia fala que o fim é ser queimado, que ele fica evidente para mim que a Bíblia não está falando a respeito de terra. Que a terra não queima. Eu, quando criança, tive minhas inclinações piromaníacas, eu acho mais bonito falar assim do que incendiário, né? Irmão, eu gostava de fogo. Eu fazia assim todo tipo de experiência, né? Eu lembro quando eu inventei o maçarico caseiro. Era novidade o desodorante aerosol na época. A gente botava fogo, ficava aquele negócio assim. Não sabia o risco que estava correndo, né? A gente pegava assim produto químico desses bem inflamável, fazia o chamado caminho de rato na casa inteira, né? Só para ver o fogo correr de um lado ao outro. Uma vez fizemos uma aposta, eu, meu irmão mais velho e um primo, para ver quem ficava com a cara mais perto do pote, do vidro de álcool, quando a gente jogasse o fósforo aceso. Irmão, aquilo explodia por lá mais alto que o telhado da casa, e a gente ali, ó, com a cara na frente. Alguém disse que os anjos responsáveis pelo nosso cuidado viviam estrupiados, de tanto trabalho que a gente dava quando criança. Irmão, eu botava fogo em tudo quanto é coisa, que eu, né, assim, respeitando a propriedade alheia, né, só queimava assim, mato seco, em terreno, essas coisas, mas fazendo o possível para nunca ter que envolver o corpo de bombeiros, né. Irmão, eu chegava a misturar pólvora na terra, né, a pólvora queimava, a terra não mudava nem a aparência. Às vezes pegava um pouquinho de cheiro, mas não mudava a aparência, a terra não queima, eu lhe garanto isso. O texto não está falando de terra, o texto usa a figura da terra para falar de crentes. Crentes que recebem a bênção de Deus e crentes que estão perto da maldição. E se continuar do jeito que estão, o seu fim é ser queimado. Vai ser vizinho do cão por toda a eternidade, né? Vai para o inferno. É isso que a Bíblia está dizendo. E aí ele mostra que a diferença entre um e outro é o quê?
não é só que uma terra dá fruto bom e a outra dá fruto ruim. Existe uma razão pela qual uma terra dá fruto bom e é a mesma razão, né, que faz com que a outra terra não frutifique. Uma, diz aqui a Bíblia, ela absorve a água da chuva. A Bíblia não diz que ela dá fruto porque chove sobre ela. A Bíblia diz que ela retém. Outra versão diz retém. Alguém tem essa versão que diz retém? Em vez de absorve. No versículo 7. A terra que retém a chuva. Outra versão diz embebe. Alguém tem embebe? Ok. Está falando de uma terra que consegue segurar a água que cai sobre ela. A terra boa, querido, não é uma terra que recebeu chuva apenas. É uma terra que consegue segurar a água da chuva. Então o texto não está dizendo que choveu sobre uma e sobre a outra, não. Porque a verdade, querido, é que Deus faz chover sobre todo mundo. A profecia do derramar do Espírito, dita por Joel anos antes de acontecer, era: derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. A chuva do Espírito, querido, vem sobre todo mundo. Todo mundo, só que tem pessoas que correspondem e tem pessoas que não. A chuva é na Bíblia uma figura do Espírito Santo, mas eu não quero falar que isso está ligado à ação do Espírito Santo só porque a chuva em outros lugares representa o Espírito Santo. Eu diria dessa forma, a chuva é o investimento de Deus para que a terra frutifique. Algumas terras sabem segurar aquilo que Deus dá e outras não. Eu tive uma casa quando morava em Guarapuava, no interior do Paraná. Eu e a Kelly compramos a casa, era essas casinhas de coab pequena, e a gente reformou ela, transformou ela num sobrado. E eu me lembro que a frente assim era bem inclinado o terreno, porque a altura do terreno era bem mais alta do que o da rua. E a Kelly um dia comentou, falou: olha, eu queria tentar nivelar aqui esse terreno na altura do muro e poder fazer um jardim. Então eu lembro que eu chamei o construtor, falei para ele: olha, enche esse negócio de terra aí que minha mulher quer fazer um jardim. Ele falou: pastor, o senhor está louco? Eu falei: como assim louco? Ele falou: se o senhor encher de terra, esse muro não aguenta. Né? Aí eu fui para a Kelly e falei: se encher de terra, o muro não aguenta. Ela falou: não, se encher desde lá de baixo, não, mas tem uma forma, ele com certeza vai te explicar. Ela falou: eu acho que precisa, na época eram uns 30 centímetros, que a Kelly falou de terra. E eu fui lá e falei: olha, a Kelly disse que não é só terra, que você tem uma forma. Ele falou: não, então deixa eu fazer. Eu falei: o que você vai fazer? Ele falou: eu vou pegar os entulhos da própria construção que nós estamos quebrando aqui, em vez de ter que levar embora, nós vamos encher isso até uma altura, depois nós vamos colocar uma pedra menor por cima e nós vamos botar os 30 centímetros de terra. Eu falei: por que tudo isso? Ele falou: porque quando chove, pastor, e a água segura a chuva, vai ficar pesado e o seu muro não vai aguentar. Eu falei: mas é reforçado. Ele falou: pastor, o senhor não faz ideia. Ele disse: então nós vamos furar lá embaixo o muro, colocar alguns canos, mais uma pedrinha, né? O irmão está ganancioso. E ele diz: nós vamos colocar um cano lá para dar vazão à água. E eu obedeci o que ele falou, o muro está lá até hoje. Né? Outro irmão comprou a casa, o muro ainda ficou garantido. Um outro colega que morava no bairro fez um muro, né? Fez um aterro com esse mesmo irmão, não ouviu ele, falou: não, pode botar a terra. E eu me lembro quando deu uma chuva daquelas, né? Metade do muro veio abaixo porque realmente não aguentou. E eu comecei a perceber, querido, que existe terra e terra. Dependendo do tipo do terreno, a terra, se for muito pedregosa, ela não consegue reter a água da chuva. A água simplesmente passa, vai embora. Dependendo do tipo da terra, ela vai segurar a água. Isso faz toda a diferença para uma produção, faz toda a diferença se tem um muro como esse. E Deus não está falando que uma terra recebe chuva e outra não. Ele está dizendo que uma sabe segurar a chuva. E Deus começou a falar ao meu coração, querido, sobre um princípio que a igreja precisa compreender. Eu passei os primeiros 3 anos do meu ministério viajando em 2, 3 cidades por semana, levando, né, uma única mensagem a respeito do mover do Espírito, de avivamento. E, querido, eu via das coisas mais extraordinárias que você puder imaginar. Gente que no fim de semana era salvo, liberto, curado, cheio do Espírito Santo, recebia milagre de Deus, uns ainda ganhavam de bônus um arrebatamento, um passeio lá na glória, né? Eram coisas assim fantásticas. Às vezes eu voltava 2, 3 meses depois na mesma igreja: cadê fulano? Desviou. Aquele que experimentou aquilo tudo, Isso me deixou muito tempo em crise. Eu dizia: Deus, como alguém pode experimentar tanta coisa da sua parte e depois jogar isso tudo pela janela? E eu comecei a perceber, querido, isso me fez mudar muito do foco do meu ministério.
Eu creio ser importante demais o mover do Espírito. Nunca mudei de ideia sobre isso. Mas nós precisamos preparar toda uma geração, querido, para não jogar o avivamento fora. Nós precisamos preparar toda uma geração que não desperdice aquilo que Deus está fazendo, que não desperdice aquilo que Deus está dando, porque é possível acontecer com qualquer um. Quando Deus diz de vós, amados, esperamos coisas melhores, Ele está ensinando um princípio que vai fazer toda a diferença. Tem gente que acha que a bênção vem na vida dele porque ele fez uma campanha. O texto diz aqui, querido, que se você frutificar para Deus, tem bênção na sua vida. Eu tenho a presunção, querido, de esperar que a bênção ande atrás de mim sem eu precisar correr atrás dela. Porque Deus diz lá em Deuteronômio 28, se você ouvir a minha palavra, andar nos meus caminhos, e diz, essas bênçãos virão atrás de ti e te alcançarão. A Bíblia está dizendo que a bênção vai correr atrás de você e você não vai conseguir fugir dela, ela vai acabar te pegando. Aleluia. Mas se você não corresponde com Deus, você está perto da maldição. Não adianta fazer campanha do jeito que for, querido. Não há bênção que permaneça sobre a vida de alguém que não está andando nos princípios de Deus. Mas eu comecei a entender o que Deus realmente está falando a respeito dessa chuva. Há um derramar do Espírito, querido. Independente se você sentiu arrepio no culto ou não, se você falou em língua, se você teve uma visão ou não, há um derramar do Espírito, uma liberação de Deus sobre nossa vida todos os dias. Todos os dias. Deus tem feito um investimento. Jesus diz, olha, convém que eu vá, mas eu vou enviar um outro ajudador para não deixar vocês órfãos. O que Jesus estava dizendo? Vai vir alguém no meu lugar para continuar o que eu comecei. E sabe, querido, nós precisamos entender que se precisamos ser gratos a Deus por Jesus, nós precisamos ser igualmente gratos pelo Espírito Santo. Porque sem a ação dele na nossa vida, a continuidade da obra de Cristo está comprometida. E eu comecei a perceber do que Deus realmente está falando acerca de absorver a água da chuva. A chuva aqui, querido, é uma figura do Espírito Santo, o maior investimento de Deus sobre a minha e a sua vida depois de Jesus. Só que se nós não criarmos uma resposta de absorver aquilo que Ele veio trazer, nós podemos comprometer tudo que Deus tem. Muitas vezes nós não levamos a sério a importância do relacionamento com o Espírito Santo. Mas eu quero te dizer, querido, que é uma das coisas mais importantes que qualquer cristão precisa ter. Você sabia que os primeiros convertidos não tinham Bíblia como eu e você? Mesmo o Velho Testamento, querido, eles tinham acesso a pequenas porções quando lidas nas sinagogas. O Novo ainda nem tinha sido escrito e o Velho eles mal tinham acesso. Eles não tinham programa de televisão, pregando o Evangelho, não tinha literatura cristã, não tinha nada. Algumas vezes os apóstolos chegavam numa cidade, começavam uma igreja e eles iam embora formar uma igreja em outro lugar. Para depois de um tempo voltar e levantar presbíteros no meio dos que se destacaram. Hoje em dia a gente está ali pregando toda semana, cuidando, quase correndo atrás para não deixar o cara pecar, e a gente ainda tem medo de não dar certo. Agora os apóstolos conseguiam chegar, formar um grupo, ensinar algumas coisas, e dizer agora é com vocês e vamos embora. Por quê? Porque existe uma coisa, querido, que eles transmitiam depressa para os novos cristãos. A Bíblia diz que quando Jerusalém soube que Samaria recebeu a palavra do Senhor, enviaram os apóstolos. E os apóstolos chegam para que eles recebam o Espírito Santo. João escreve e diz, olha, vocês não têm necessidade de que ninguém vos ensine coisa alguma, porque a unção que recebeste do Santo permanece em vós e ela vos ensina todas as coisas. Os crentes eram orientados a viver uma vida no Espírito, a depender do Espírito Santo para tudo. E os apóstolos conseguiam ter a certeza de que mesmo sem deixar um pastor, mesmo sem ter um grupo de discipulado, mesmo sem ter o caderninho cheio do programa, que a coisa iria funcionar. Hoje em dia, querido, nós temos quase tudo que eles não tinham e quase não temos o que eles realmente tinham, que é uma igreja governada pelo Espírito Santo. O apóstolo Paulo, quando menciona a chamada bênção apostólica em 2 Coríntios 13:13, ele diz assim, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vós. Quantos creem que se não fosse a graça do Senhor Jesus, ninguém estaria aqui? Quantos creem? Levanta a mão. Quantos creem que têm dificuldade de levantar a mão? A graça, querido, é algo assim vital. Sem ela, nenhum de nós permaneceria diante de Deus.
Quantos creem que se não fosse o amor de Deus o Pai, nós também não estaríamos aqui? Você consegue imaginar você tirar a graça e o amor de Deus o Pai da vida cristã? Não sobra nada, querido. Agora o texto diz que igualmente importante é a comunhão do Espírito Santo. Ou seja, o relacionamento, a comunhão com a pessoa do Espírito Santo é tão essencial à vida cristã, querido, como a graça de Jesus e o amor do Pai. No entanto, nós como igreja não pregamos isso, quando pregamos tem gente que não quer viver. Um dos segredos mais importantes que qualquer cristão precisa, para garantir que ele não apenas tem Jesus hoje, mas vai continuar firme até o fim, é desenvolver na sua vida o relacionamento com a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo não é uma coisa. Eu, quando criança, imaginava o Espírito Santo energia, com aquela criatividade de criança, então, uma energia colorida, né, uma coisa assim, quase mágica. Mas, durante muito tempo, eu levei um choque a primeira vez, né, eu me lembro quando eu comecei a perceber essa verdade, de que o Espírito Santo era uma pessoa. Eu já tinha sido batizado no Espírito Santo, já tinha experiência com os dons, mas para mim, querido, o Espírito Santo era uma energia, era um poder. Eu me lembro como eu fui impactado em 92, a primeira vez que o Benihim veio ao Brasil, e ele falou que o segredo de tudo para ele era a comunhão com o Espírito Santo. Um pouco antes disso, eu li um livro do pastor Cho da Coreia, né? E ele falava também sobre o relacionamento com o Espírito Santo. E eu comecei a perceber que o Espírito Santo de fato é uma pessoa. Mas não apenas uma pessoa, mas uma pessoa que quer se relacionar comigo e com você. Tiago diz o seguinte, ele diz: infiéis, não sabeis que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Ele diz: qualquer que quiser ser amigo de Deus, constitui-se inimigo do mundo, e quem quer ser, né, amigo do mundo é inimigo de Deus. Aí no versículo seguinte, o versículo 5 de Tiago 4, ele diz: ou não sabeis que o Espírito anseia por vós até o ciúme? A Bíblia diz que o Espírito Santo fica enciumado, querido, quando você começa a se envolver com as coisas do mundo, em vez do que com as coisas de Deus. Ele é alguém que quer tanto relacionamento com você, que quando ele vê que você está esfriando e debandando para o outro lado, ele já fica enciumado, ele não admite perder você. A Bíblia diz em Efésios 4, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para a redenção. Então, ele é uma pessoa, querido, que fala, que tem sentimentos, que pensa, que decide e que quer interagir na nossa vida. Jesus disse: olha, o Espírito vos fará lembrar as minhas palavras. O Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. A Bíblia fala que todos aqueles que são dirigidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O Espírito Santo quer dirigir você, guiar a sua vida, ele quer interferir em cada detalhe da sua vida. Eu não estou dizendo, querido, que antes de atravessar a rua você tem que perguntar para Deus se é ali ou não. Eu não estou dizendo que antes de se vestir na frente do guarda-roupa você tem que esperar uma direção de Deus, embora eu acho que algumas irmãs precisavam orar um pouco mais antes de se vestir mesmo. Mas, sabe, eu não estou tentando dizer, querido, que então você vai parar e ter um momento de consulta espiritual. Mas que você precisa aprender no seu espírito, no seu íntimo, ser guiado por Deus. Então tem momentos, querido, em que Deus vai querer realmente interferir em questões que parecem simples. E sabe, você nunca vai perder por segui-lo. Às vezes no momento mais inesperado, querido. E o problema de muita gente é que ele só programa sentir Deus, ou no devocional dele ou no culto. Talvez as minhas melhores experiências com Deus, querido, não sejam nos cultos. Muitas vezes a experiência que eu tenho com Ele, ou até ministrando às pessoas, são momentos que eu nem espero, que eu nunca imagino. Eu nunca sei quando Deus vai fazer alguma coisa. É por isso que a gente tem que estar ligado o tempo todo. Eu me lembro de uma ocasião que estávamos viajando, a Kelly estava comigo, as crianças. Isso não deve fazer muito tempo, que a gente já estava com o carro que está, então tem que ser menos de 3 anos. E eu estava na viagem, na BR-116, que liga Curitiba e São Paulo. E estava já de noite, e eu estava assim meio cansado, não me sentindo muito atento. Então, apesar do lugar onde a gente está, a maior parte da pista hoje é pista dupla, eu não sei, me deu um negócio, eu decidi a uma certa distância andar atrás de um caminhão. E fiquei ali um bom tempo. De repente, no meu espírito, me veio uma impressão, não ouvi uma voz, não foi nada espetacular.
de que eu tinha que sair de trás daquele caminhão. E eu tentando me perguntar por quê, nós estamos passando numa cidade, ele estava até numa velocidade mais lenta, mas aquilo que ele era algo tão forte que a sensação que eu tinha que eu não podia discutir. E eu tentei corresponder àquele sentimento o mais rápido possível e sair da pista que eu estava para outra, não vi ninguém atrás. No que eu saí, querido, eu estava assim, na verdade não digo nem no que eu saí, eu estava saindo ainda. Eu vi a freada que o caminhão deu, eu também conseguiria ter freado sem bater nele. Mas ele freou um tanto e depois soltou, e eu fiquei tentando imaginar o que estava acontecendo, e eu vi sair debaixo do caminhão, com certeza não foi o caminhão, mas devia ter acontecido na frente dele, o corpo de uma pessoa que tinha acabado de ser atropelado numa bicicleta. Nós oramos para ele estar vivo, mas a altura do caminhão não pegou a pessoa, mas se eu tivesse atrás, eu teria pego. Eu não creio que Deus falou aquilo só para eu não pegar um corpo. Eu consegui crer no meu coração que o homem estava vivo e tinha que ser preservado, né? E aconteceu assim tudo muito rápido. E eu tenho situações como essa que eu olho para trás e vejo uma vida inteira, querido, que ter prestado atenção naquela direção faz toda a diferença. Mas nem sempre essa direção vai vir só para coisas extraordinárias. Às vezes eu entro numa locadora, eu gosto muito de um bom filme, e às vezes eu pego lá um filme que alguém recomendou bem. Eu estou ali lendo, pensando o que é, e às vezes no meu espírito acende uma luz vermelha. É uma sensação de não vá adiante. Querido, algo que você precisa entender a respeito da ação do Espírito Santo é que ela é simples. A gente complica demais as coisas. Quando a Bíblia fala sobre ser dirigido pelo Espírito, ela não está dizendo que você vai necessariamente ouvir uma sirene, um sino tocando, né, e vai ver assim um efeito de luz, uma coisa maravilhosa. A palavra de Deus é muito clara, querido, quando diz que todos os que são guiados, dirigidos pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Sobre como isso acontece. A Bíblia diz em Romanos 8,16, o Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. A maneira simples, básica do Espírito Santo trazer direção no nosso coração, que ele dê por meio de um testemunho. Não é necessariamente uma voz ou uma visão. Essas direções espetaculares podem acontecer, mas essa não é a maneira como ele normalmente faz. Eu lembro quando eu, recém-batizado do Espírito Santo, na minha adolescência, estava assim, como a gente diz lá no sul, aleluiado, né? Completamente animado, querendo mais de Deus. E sabe, eu lembro a primeira vez que eu recebi uma palavra profética. Mas não foi só uma profecia daquelas assim, né? Eu te amo e tenho uma obra na sua vida. Foi uma palavra muito detalhada. A pessoa falou dos segredos do meu coração, falou sobre a crise que meu pai estava passando. Era uma coisa assim, inegável, não só pelas evidências, mas pelo testemunho que eu tinha, que Deus realmente estava falando comigo. Irmão, eu fui para casa, acho que mais flutuando do que andando aquele dia. Eu, como desamoçada, me achei. Eu ficava pensando, Deus Altíssimo, Senhor do céu e da terra, Criador de todas as coisas, falou comigo. E eu me achei. Eu não conseguia dormir de noite. Eu dizia, Deus me conhece pelo nome, Ele sabe cada coisa da minha vida, Ele se importa de falar comigo. E para mim, querido, foi o dia que Deus deixou de ser um Deus que lida por atacado com todo mundo. Imaginava no céu uma grande máquina, onde todas as orações entram. A máquina já fazia separação, isso que é cura, isso que é provisão financeira, a maioria quer provisão financeira, né? Esse aqui está orando para salvar o casamento, esse aqui está orando para Deus matar a mulher dele, né? E que a máquina fosse fazendo as separações. Eu não conseguia imaginar um Deus que consegue olhar 7 bilhões de pessoas. Jesus disse que Deus sabe quantos cabelos tem na sua cabeça. Alguns facilitaram a conta para ele, eu sei, né? Mas ele sabe. Isso fala de um nível, querido, muito, muito pessoal. E sabe, para mim esse foi o dia que eu descobri o Deus pessoal, o Deus do relacionamento mano a mano. E eu comecei a pensar, descobrir qual é o problema da igreja. Se todo mundo recebesse uma profecia, todo mundo entendeu que eu achei que o que faltava era profecia. Depois fui descobrir que em muito lugar está sobrando, né? Não está nem faltando, mas... E eu naquela coisa de pensar, então por que não tem mais profecia? Vai ver, está faltando profeta e tal. E eu decidi me candidatar para Deus. Eu procurei um dos pastores que lideravam a equipe de evangelismo onde trabalhei. Era uma pessoa assim que eu admirava muito. A maneira como Deus usava. Foi ele que deu essa palavra profética para mim. E foi uma das coisas que me fez querer estar próximo, andar junto com ele. Foi ter visto aquela ação de Deus na vida dele. E eu fui até ele e falei, amigão, queria que você me ensinasse as manhas do negócio.
Ele falou, o quê? Eu falei, o caminho das pedras. Ele falou, o que você quer? Eu falei, quero profetizar também. Não acho que isso é só para você, não. Né? Eu falei, cara, você pode me ensinar? Ele ria comigo falando e disse, posso. Eu falei, como que você ouve a voz de Deus? É sempre, né, a mesma voz? É voz de homem, é voz de mulher? É sempre igual? Tipo, quando você atende o telefone um amigo, você já sabe, né? Não é, engano, desliga. Como é que é? Ele começou a rir de mim, eu falei, o que você está rindo? Ele falou, Luciano, 2 ou 3 vezes na minha vida, eu ouvi a voz audível de Deus. A maior parte do tempo, não é no meu ouvido que Deus fala. Eu falei, se você não escuta com o ouvido, você escuta como? Ele falou, não, Deus fala comigo do lado de dentro. Eu falei, não, então você tem um ouvido lá de dentro? Ele falou, não. Ele falou, cara, Deus fala comigo através de um testemunho no íntimo. Eu falei, testemunho? Uma impressão. Eu falei, impressão para mim é coisa de gráfica. Né? Eu vi assim que ele não conseguia. Ele falou, Luciano, é muito parecido com um sentimento, com um pensamento, é uma coisa interior. E parece que alguém está chutando os castelinhos de areia que eu tinha construído. Eu falei, você é tão parecido com o pensamento ou sentimento? Como é que você tem certeza que é Deus e não você pensando ou sentindo? Ele falou, a palavra que eu te dei era eu pensando ou sentindo? Eu falei, não, aquela foi boa. Aquela você matou a pau. Aliás, descobri, querido, uma coisa que muitas pessoas que não são brasileiras não conseguem fazer, é isso aqui, ó. Né? Pregando por aí, eles diz, o que é isso? E eles vão lá e não conseguem, o dedo não é treinado. Então, você que está vivendo longe de casa, não perca a sua habilidade, né? Aí eu falei, não, aquela você acertou em cima, foi realmente boa. E ele tentando me ajudar, ele falou, Luciano, deixa eu tentar te explicar de outra forma. Ele me perguntou assim, você tem certeza da sua salvação? Eu falei, tenho. E disse, se você saísse da igreja agora e uma jamanta, um caminhão carregado passasse acima de você, né, te atropelasse, mas de jeito assim, para não sobrar nada. Foi bem dramático. Você tem certeza que você estaria salvo? Eu falei, na hora. Ele disse, como que você sabe que você é salvo? E a resposta que eu dei naquela época, que eu uso até hoje, é, eu sei, porque sei, porque sei. Devia ter dito, não sei como eu sei, só sei que eu sei. Eu só não sabia de onde vinha tanto sabimento. Ou sabeção, se você preferir, né? Mas ele falou para mim, Luciano, que garantia que você tem que ser salvo? Jesus apareceu para você? Pode dizer, ó, você está garantido lá, escrevi seu nome no livro da vida com meu próprio sangue, você está dentro. Eu falei, não, ele não apareceu para mim. Ele falou, um anjo talvez, veio para você, falou, olha, Xerox autenticada, com o número de protocolo e tudo, o livro da vida, apresento na entrada, precisar meu cartão Talex, me chama. Eu falei, não, também não tive essa visão. Ele falou, bom, talvez você não viu, mas pelo menos você ouviu. Eu falei, não, também não ouvi nenhuma voz, nada. Ele falou, como que você sabe? Eu falei, eu sei, porque sei, porque sei. Aí ele disse, eu vou te explicar como é que você sabe. E ele me citou Romanos 8,16. O Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Então há uma certeza, querido, que por mais que não foi uma visão, uma voz, uma coisa espetacular, também não é nem um pensamento, nem um sentimento. É um testemunho de Deus. Aí ele me disse assim, se num dos assuntos mais importantes da vida cristã, que é a segurança do crente, Deus fala por meio de um testemunho interior e não de uma voz audível, por que nas outras áreas da sua vida, para Deus falar tem que ser só a voz audível? Eu olhei para ele e falei, faz sentido. Ele disse, querido, a Bíblia diz que a paz de Deus seja o árbitro em vossos corações. Eu hoje à tarde, antes de vir para cá, tomei uma decisão de, na nossa viagem de volta, visitar um pastor na Suécia que eu nunca vi na minha vida. Racionalmente falando, não sei nem onde eu estou pisando. Pastor, Deus falou com você? Eu creio que sim. Não ouvi nenhuma voz. Eu senti uma paz, um sinal verde, como meu pai dizia, né? Como quando você está diante do farol, sabe que pode ir ou não. Né? Minha esposa também. E para mim, querido, isso foi suficiente como direção de Deus, mesmo sem ouvir nada. Então, algo que nós precisamos descobrir, querido, é que muitas vezes nós estamos querendo algo espetacular quando a gente não corresponde nem no simples. Eu não estou dizendo para você, querido, que não vai haver direção espetacular. Eu me lembro de uma vez que eu perdi uma carteira, não consegui achar, eu realmente precisava dela. E Deus me deu uma visão de como eu perdi. Parecia que eu estava assistindo um filme de cinema. Eu me vi saindo de casa, era um dia que tinha chovido bastante, uma enxurrada enorme, e eu corri para pular a enxurrada. Era um dia frio lá do sul do Paraná, eu estava com
um sobretudo, e a carteira que usava era grande, né? E eu tinha colocado ela no bolso do sobretudo, estava assim, metade dentro, metade fora. E eu vi na visão o que aconteceu quando eu pulei. Quando eu vim correndo e ergui a perna no movimento para pular, eu bati por dentro do sobretudo e a carteira foi jogada para fora. Na visão eu vi aquele carteirão, né, com zoom, grandão na tela de cinema, saindo. Eu corri para frente de casa, cadê a carteira? Nada. Eu falei, Deus, não é possível, eu quase nunca tenho uma visão. E o Senhor ia me dar um negócio que não funciona. E eu procuro nada. Eu falei, Deus, me mostre direito, que a visão parou assim no meio, né? Na hora que eu orei, querido, veio a continuação da visão. Eu vi o carteirão saindo, slow motion, em câmera lenta. Eu vi o carteirão saindo. E eu vi onde ele caiu, na enxurrada. A hora que a carteira, na visão, caiu na enxurrada, é como voltasse a velocidade normal, eu vi ela embora na enxurrada. E o Senhor falou, acha o próximo bueiro, que sua carteira está lá. E fui até o bueiro, era uma chuva muito forte, tirei muito galho de árvore e folha, e a carteira estava lá, eu achei o máximo. Alguns meses depois fui pregar na igreja de um amigo nosso no Canadá, e a gente estava falando sobre ser dirigido pelo Espírito Santo, e eu todo cheio de mim. Contei a visão que eu tive de como Deus me mostrou a carteira, e todo mundo, uau! E quando eu achei assim que eu estava ganhando, falei, vou levar o troféu da melhor experiência de como ser dirigido pelo Espírito Santo. Já estava até tocando na minha cabeça a música, chegando a hora. Aí ele falou, olha, Luciano, essa é muito boa, mas eu tenho uma melhor para contar. Eu sorrindo por fora, fingindo interessado, é mesmo? Ele falou, não foi comigo não. Ele falou, eu não tenho nada melhor que a sua. Ele falou, mas eu fui testemunha ocular de uma experiência. Estávamos falando de um pastor antes de vir para cá no carro, foi ele que teve essa experiência. Ele disse, você conhece fulano de tal? Eu falei, conheço. O cara viaja o Brasil e o mundo. Ele falou, pois é. Ele abençoou muito a nossa família, na história da nossa vida, nos levou a conhecer o Espírito Santo, o avivamento. Falei para ele, um dia quando estiver pelo Canadá, o senhor anda o mundo, me visita. Ele falou, 3 meses depois ele me liga. Estou aqui no Canadá, quero te ver. Aí ele falou, fui na reunião onde ele ia ministrar pela manhã, e à tarde ele ia ministrar em Toronto. Ele falou, a cidade que eu estava, como a minha aqui, é cerca de 1 hora só de Toronto. E o pastor pediu ao pessoal que trouxe ele para a reunião e ia levá-lo de volta para Toronto, pediu que ele queria ficar comigo, almoçar comigo. E como eu já tinha morado em Toronto, que eu mesmo levaria ele para a reunião, me deram o endereço, combinamos tudo. Foi quando eram 4 da tarde, o culto era às 6. Eu saí, pensei, nós chegamos 1 hora antes, tem tempo ainda de procurar o endereço. E ele falou só que não conseguia achar o endereço de jeito nenhum. Perguntava para um, me mandava para um lugar, perguntava para outro ainda, e não tinha quem soubesse, nem guarda de trânsito, me explicar esse endereço. E o tempo foi passando e a gente ficava cada vez mais confuso. Ele falou, no fim deu 6 horas e a gente ainda não fazia ideia de onde era a igreja. Foi esse pastor falou para mim, encosta o carro. Ele falou, eu gelei. Ele falou, é daqueles da antiga. Eu falei, vai me dar uma bronca daquelas. Encostei o carro e ele falou assim, o velhinho nem falou comigo, ele só fez uma oração e disse, Deus, você me trouxe a esse lugar para estar naquele culto. A única pessoa que não me quer naquela reunião é o diabo, que sabe o que o Senhor vai fazer, então eu não aceito não chegar nessa reunião. Ele diz, nós tentamos tudo no nível natural, procuramos, pedimos ajuda, e nós não temos mais nem tempo de errar outra, porque a reunião está começando, e eu não devia estar aqui. Então ele disse, Espírito Santo, você conhece a cidade melhor do que ninguém. Você conhece a cidade melhor do que o homem que projetou. Então estou pedindo a você agora, me leve a essa igreja. Ele terminou a oração, falou para o Frank, esse amigo nosso, liga o carro. Ele deu a partida, disse, segue reto. Vira direita, esquerda, faz meio balão. Querido, um homem que não sabia nem falar bom dia, boa tarde ou boa noite em inglês, que mesmo se tivesse tudo sinalizado explicando, ele não entenderia. Em 10 a 15 minutos, ele para na frente de um prédio, sem nada escrito, sem nenhum movimento. Depois esse irmão foi entender que a entrada era por trás. E ele disse, pode descer e perguntar que é essa igreja que eu vou pregar. O Frank falou para mim, Luciano, eu achei que o velhinho estava pirado, pelo desespero de ter perdido a reunião, e ele insistindo que eu descesse. E eu sem graça de descer e perguntar, mas fui. Ele disse, eu volto para o carro, branco, pálido, sem cor nenhuma no rosto. Ele diz, nós estávamos na frente da igreja onde ele iria pregar. Ele disse, eu nunca vi alguém ser guiado pelo Espírito dessa forma. Eu falei, nem eu.
Falei para ele, essa realmente foi melhor. Me deu um negócio dentro de mim, irmão. Eu saí da mesa, eu pedi licença para eles, eu corri para o quarto onde eu estava hospedado. Eu caí de joelho, eu comecei a chorar, não sei explicar o que aconteceu, mas Deus me pegou de jeito. Eu estou crendo que Ele vai fazer a mesma coisa com você hoje. Eu comecei a chorar, querido. Eu entrei num desespero em Deus, que eu não consigo te explicar. Minha vontade era arrancar os cabelos. Eu falei, Deus, eu quero ser guiado pelo Espírito Santo. Eu quero mais do que aquilo que eu tenho. Eu falei, a da carteira foi ótima, mas eu quero que esse cara tenha. Eu preciso ir além, eu quero te clamar por mais. Eu estava ali, querido, em agonia, em desespero, com a certeza de se tem uma hora que Deus vai ouvir minha voz, é hoje. E de repente o Espírito Santo falou comigo e disse, filho, algo que eu quero que você entenda, e eu quero que você proclame isso para a minha igreja. Ele diz, a minha palavra diz que quem é fiel no pouco, também será fiel sobre o muito. Mas quem é infiel no pouco, ele vai ser infiel no muito. Deus diz, nem você, nem ninguém da minha igreja tem direito de clamar por experiências maiores, enquanto vocês não aprenderem a serem fiéis nas orientações simples do meu Espírito Santo. Ele diz, não pregue uma mensagem de orientações espetaculares, nem desafie ninguém a orar por isso. Ensine as pessoas a corresponderem comigo no que é simples. Porque quando vocês forem fiéis nesse nível, eu vou conceder a vocês coisas maiores. E Deus me disse, o que está impedindo um grande mover e um grande derramar do meu espírito, não é o diabo, são vocês. Há uma falta de compromisso, há uma falta de entrega, há uma falta de rendição. Ele diz, vocês querem avivamento na igreja, nos cultos. Eu quero dirigir a vida de vocês todo dia. Por onde vocês andam. Sabe, querido, uma coisa que vai fazer a diferença entre a vida e a morte. Estou falando nem de vida e morte física, vida e morte eterna. É você aprender a ser guiado pelo Espírito Santo. É você desenvolver uma relação, um relacionamento com Ele. Não adianta apenas você ter nascido de novo, ter sido iluminado, participar do Espírito Santo, ter a boa palavra, os poderes do mundo vindouro. Mais do que ser participante do Espírito, é deixar Ele guiar a sua vida. É você corresponder com a ação do Espírito Santo. Sabe, querido, muitas das experiências sim, extraordinárias que eu tive com Deus, começaram com testemunhos simples, com orientações simples. Ontem, antes de dormir, eu falei, Deus, por que o Senhor não fala comigo sobre a saída ou não para a Suécia? Eu falei, eu estou aqui na frente do site, compro ou não compro essa passagem, faço ou não faço isso? E hoje de manhã, quando eu acordei, esperando assim um sonho, uma voz, uma direção, Deus me disse, se mova no simples. E eu achei que a lição era só para mim. Mas durante o dia, Deus começou a falar, ensine a respeito disso. Sabe, querido, nós precisamos. Às vezes você está numa roda de amigos, e sabe que eu não quero parecer aquela pessoa religiosa, intolerante à brincadeira, eu brinco o tempo todo. Eu gosto de fazer uma bagunça, você não faz ideia. Mas eu sei a hora que eu passo do limite, sem que ninguém precise me dizer. Alguma coisa dentro de mim, silenciosamente, sem nenhum barulho, parece gritar que eu passei do limite. Quando você está no meio de uma roda de amigos, e de repente começam a contar piadas e falar de coisas indecentes, às vezes você sai de lá com um peso no coração, uma sensação de desconforto. Isso não é apenas a sua consciência, é mais do que isso. É o Espírito Santo dentro de você. Às vezes você teve lá um fight, uma comunhão excessiva no casamento, ou com seus pais, ou com um irmão, e depois seu coração está lá magoado, e você está indignado, e você diz, nem se estiver rastejando, não perdoo. Algo dentro de você começa a advogar em favor da outra pessoa. Já sentiu isso? Mas pensa em quanta coisa boa vocês já tiveram juntos. Lembra disso, lembra daquilo. E às vezes, querido, parece até que você é um esquizofrênico, com dupla personalidade, você se vê conversando com você mesmo. Mas na verdade, é o Espírito Santo lá dentro de você. Daqui a pouco você está lá orando, adorando a Deus, você quebranta, chora, não aguenta, vai lá e perdoa. Sabe, querido, nós precisamos entender que há uma ação simples de Deus. O
Outro dia um irmão chegou para mim e falou, olha pastor, eu creio que assim, como tem gente surda no natural, acho que eu sou um surdo espiritual. Falei, por quê? Ele falou, eu nunca ouço a voz de Deus. Eu estava falando sobre essas experiências. E na hora que ele me falou isso, o Espírito Santo falou, pergunta para ele, por quantas noites ele já vem acordando às 3 da manhã em ponto. Falei, irmão, deixa eu te fazer uma pergunta que Deus me mandou te fazer. Quantas noites faz você vem acordando às 3 da manhã em ponto? Ele me levou um susto, me olhou. Falou, não sei nem dizer, são várias. Eu falei, o que você faz quando você acorda? O que você sente? Ele falou, sinto vontade de orar. Eu falei, o que você faz? Ele falou, pastor, eu viro para o lado, durmo, isso não é hora de orar. Eu falei, você está aqui na minha frente, dizendo que Deus não fala com você? Todas essas noites ele te acorda, tentando te mover algo que você não entra nisso. Uma pessoa outro dia falou para mim, eu estava andando na rua, do nada, me deu uma vontade de evangelizar, um estranho estava passando. Falei, o que você fez? Falei, pastor, não ia pagar esse mico, não conheço o cara. Querido, nós jogamos fora experiências com Deus todos os dias. Eu estou aqui só contando as boas, eu posso te fazer chorar com as coisas que eu já perdi também. E algo, querido, que nós precisamos entender é que nós temos que seguir a direção de Deus no nosso íntimo. Temos que corresponder com o Espírito Santo. Se você pecou, querido, tem que deixar que o seu coração se quebrante depressa. Você precisa ouvi-lo. Eu gosto daquela oração de Davi, Senhor, não retires de mim o teu espírito, nem a alegria da tua salvação. O cara está dizendo, eu fiz a maior burrada da minha vida, mas eu não quero perder isso. A capacidade, querido, de chegar lá até o fim não é porque você é perfeito, mas você precisa ser sensível ao Espírito Santo. Quando ele diz você errou, você tem que reconhecer que errou. Quando ele diz você tem que pedir perdão, você tem que pedir perdão. Quando ele te orientar a fazer uma coisa louca, querido, você faz. Eu fiz cada loucura na minha vida que você não faz ideia. E eu me lembro, querido, do dia que isso começou. Quando aquele pastor falou, você tem que seguir seu coração e não a sua mente. Logo depois eu passei pela minha prova de fogo. Minha família tinha passado por uma dificuldade financeira durante anos. As roupas que a gente usava era assim, ganha, a coisa estava feia. Eu fui trabalhar como office boy, ainda bem novo. Meus irmãos começaram mais cedo que eu. Eu em casa era o vagabundo, porque eu não comecei como pacoteiro de supermercado com 12 anos, que nem eles. Eu comecei um pouquinho depois, dos 14 para os 15. Mas eu me lembro que eu juntei um dinheirinho, a gente aprendeu a dar a parte de Deus, a juntar em casa, mas eu fui guardando alguns meses. Um dia eu entro numa loja da C&A, não sei quantos conheceram C&A no Brasil, e tem aqueles anúncios, aquelas promoção relâmpago, né? Promoção no setor de inverno, quando fala lá. Eu corri para lá, achei uma blusa de lã, querido, que eu me apaixonei. Eu olhei para ela para mim, já rolou um clima bem depressa. Eu falei, cara, isso é o que eu queria na vida. E era uma blusa nova, não era ganha de ninguém. Eu saí, irmão, já era fim de inverno, já estava até meio calor. Eu saía de casa assim, já meio suando, mas com a minha blusa nova de lã. Porque aquilo para mim era um troféu. Um dia eu saio de um culto, e aquele dia até que estava frio mesmo. Eu passo por uma praça e tem um mendigo deitado debaixo de um banco, dormindo. Quando eu passo por ele, eu não tive uma visão, não ouvi uma voz, mas era uma coisa forte dentro de mim, que silenciosamente parecia gritar, que eu tinha que esquentar aquele homem. Eu parei e falei, Deus, isso não pode ser seu. Porque eu falei, se for você, considerando que o Senhor não deve querer que eu passe a noite abraçado com esse homem, a única forma de esquentá-lo é dar a ele a minha blusa. Eu falei, Deus, 3 anos esperando por ela, só usando coisa ganha dos outros. Eu falei, comigo ela dura mais uns 3 anos. Eu falei, Deus, ó, o cara não toma banho, dorme no chão, 3 dias já era blusa. Eu falei, o que o senhor prefere, 1 com frio ou 2? O que o senhor der para ele, daqui a pouco ele está com frio de novo e eu junto. Mas sabe, querido, sua mente pode racionalizar como for. Às vezes o seu espírito envereda numa direção e eu sabia que eu tinha que fazer aquilo. Eu acordei o cara, estava assim muito mamado, como a gente chama lá. Falei, aí ó, seguinte, Deus mandou vir aqui te dar essa blusa, já tinha tirado, ele pegou a blusa, vestiu, virou, voltou a dormir. Nem obrigado, indecente, falou. Eu olhei, me deu a vontade de tomar de volta.
Minha mente, querido, me dizia que eu tinha feito uma loucura. Quando cheguei em casa, meus pais também. Meu pai queria me surrar. Você vai endireitar o mundo. E eu vi um monte. Mas dentro de mim, uma alegria inexplicável. Eu com frio indo para casa, sabendo a bronca que ia tomar em meu coração feliz. E Deus começou a falar ao meu coração. Ele disse, se você me seguir, se você obedecer a minha orientação, ele diz, eu vou te fazer prosperar em tudo que você fizer. Naquele dia, querido, eu tomei uma decisão. Eu falei, eu vou seguir o meu coração. E sabe, querido, não é apenas na hora de tomar uma decisão, não é apenas na hora de um evento. Se nós formos sensíveis, o Espírito Santo vai mexer em coisas simples. Eu sou um cara assim muito perseverante. Minha mulher chama de teimosia, essa característica minha de perseverança. Eu sou teimoso, eu prefiro acreditar que sou persistente, né? E um dia ela falou para mim, cara, se a gente não for um bom advogado, não adianta discutir você porque ninguém te convence. Ela diz, eu não vou ficar argumentando com você para provar que eu estou certo. Eu falei, então não mude ideia. E eu lá todo machão. Depois eu fui orar. E eu estou lá orando. E aí eu me quebrantei. E a hora que eu estou assim, exposto, vulnerável para Deus, o Espírito Santo falou, você tem que ouvir sua mulher. O pessoal vai ficar do lado dela agora? Eu falei, nem argumento ela teve. Ele diz, ela está certa, você tem que ouvir a sua mulher. Que ele disse, é terrível. Deus ficar do outro lado, não do seu. Mas o Espírito Santo, querido, vai fazer esse tipo de coisa na sua vida. Sabe, querido, eu não creio que um casamento funcione só porque duas pessoas são apaixonadas. Porque no meio de muita paixão, querido, vai aparecer muita tensão, muito problema. As pessoas são muito diferentes. A única coisa que salva a sua vida em todas as áreas é se você vai ouvir o Espírito Santo ou não. Um dia, antes de nós casarmos, aquele me disse, eu aposto mais na sua fidelidade a Deus do que para comigo. Ela diz, e porque você é dedicado a Deus, eu posso confiar que o nosso relacionamento vai ser abençoado. Porque no fundo, querida, ela estava me dizendo, se você ouvi-lo, as coisas vão funcionar. Eu quero te dizer, querido, que não adianta a gente apenas buscar experiências maiores enquanto não correspondemos no simples. Quando a Bíblia diz que Deus espera de nós coisas melhores, está dizendo não basta apenas ser iluminado, nascer de novo, participar do Espírito, provar a boa palavra, os poderes do mundo vindouro. Nós precisamos aprender a reter a água da chuva. É isso que Deus mais espera de nós. Porque se você não retém a água da chuva, se você não corresponde com o investimento de Deus, tudo pode ser comprometido. O problema, querido, é que muitas vezes nós somos tão negligentes ao relacionamento com Deus. Mas você não rejeita Deus, assim, só deliberadamente. Você não acorda de manhã pensando, como que eu posso ofender a Deus? As coisas não acontecem assim, querido. Elas são mais sutis. Há 1 ano e meio atrás, nós estávamos tendo um evento que temos todo ano na nossa igreja, chamado Dias de Glória, um tempo de avivamento. E um pastor amigo nosso estava lá, e a gente estava tendo um momento assim, muito abençoado em Deus. Mas depois do culto nós saímos comer algo, e alguém deu ideia, vamos ver um filme. E eu falei, cara, se a gente for ver o filme, tem que ser na casa do irmão fulano de tal. Ele tinha uma telona daquelas gigantes, um sonzão surround daquele. E nós passamos na locadora e diz, ó, queremos um filme de ação mais movimentado que você tiver. E alugamos o filme, fomos lá, todo mundo feliz. Esse irmão tem na casa dele uma sala de oração que é um show. Não é só a sala de cinema que é um show, não. Tem um lugar de oração. E eu lembro que ele falou para os músicos que estavam acompanhando esse pastor amigo nosso. Ele primeiro falou, pastor, você já conhece minha sala de oração, né? Ele falou, já. Ele falou para os meninos, vocês conhecem? Não. Ele falou, deixa eu mostrar para você. Eu falei, pelo amor de Deus, nem vá lá. Ele falou, por quê? Eu falei, se nós entrar lá, a gente não sai mais. E aí nós não vamos ver o filme. Irmão, na hora, eu nem pensei a bobagem do que eu estava falando. Então ninguém foi para a sala de oração para nós ver o filme. Agora pensa num filme ruim. O filme não era só ruim como filme, era uma coisa ruim ainda dos infernos, porque a gente tentava, vamos assistir um pouco mais para ver se melhora, E tem coisa, querido, que não edifica, mas tem coisa que te esvazia. E a hora que nós
terminamos a bobagem daquele tempo ali, de tentando salvar ainda, a sensação que todo mundo estava vazio, que a unção tinha ido embora. Eu lembro que nós oramos, pedimos perdão para Deus, choramos. Dia seguinte, quando acordei de manhã, eu me arrependi muito. Eu sei que à noite, querido, nós tivemos um mover do Espírito, que foi uma coisa assim, tremenda. Eu lembro que esse meu amigo, pastor Luiz Hermínio, falou: gordinho, acho que Deus perdoou nós, não foi? O que o negócio foi realmente, falei, foi. E, ponto final, para minha conversa acabou ali. 1 ano depois, Deus me disse: você sabe o que você fez naquele ano passado? Você trocou a minha presença, o risco de ficar comigo naquela sala, por aquele filme. Eu falei: não foi bem assim. Eu troquei a sua presença naquela hora que a gente queria divertir, eu não te neguei, e me arrependi e chorei depois, não conta. Ele me disse assim: você chorou porque o filme foi ruim. Se tivesse sido bom, você nem tinha lembrado o que você fez. Deus me disse: muitas vezes eu quis te atrair para estar comigo, e você se divertindo, suas coisas não percebeu. Ele diz: nesse dia você arrependeu porque o filme foi ruim. Sabe, querido, eu queria estar aqui te dizendo que a gente acerta o tempo todo. Eu muitas vezes tenho chorado diante de Deus por perceber o que a Bíblia diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, querido. Isso é a chave. Se você entristecê-lo, se você afastá-lo, você vai fazer o que depois? E sabe, cada vez que eu me vejo pregando essas coisas, eu penso: eu nunca mais vou fazer outra dessa. Eu já aprendi que eu nem posso prometer para Deus que não vou fazer isso. Mas eu tenho tentado fazer cada vez menos. Eu tenho tentado errar cada vez menos. Eu tenho procurado assim no meu coração dizer: Deus, eu quero aprender a te ouvir, a corresponder contigo, porque, querido, isso é uma das coisas mais importantes na vida de qualquer cristão. E nessa noite eu não vim aqui te apontar o dedo, não vim te acusar, não vim jogar pedra em você. Mas sabe, querido, eu sinto no meu espírito que muitos têm entristecido o Espírito Santo. Você não entristece o Espírito Santo apenas porque pecou. Muitas vezes nós o entristecemos porque nós o desprezamos, que nós nos envolvemos tanto com as nossas coisinhas dessa vida, que ele fica enciumado do lado de fora esperando por mim e por você. Muitas vezes nós o entristecemos porque traz advertências que a gente não ouve. O apóstolo Paulo, numa viagem, falou: olha, eu tenho que advertir vocês, nós não podemos fazer isso. O centurião conversa com o dono do navio, com o piloto. Os caras dizem: nós já enfrentamos tempestade pior, vamos nessa. E perderam tudo. Só não perderam as vidas porque Paulo deve ter ficado orando e intercedendo. E a primeira coisa que ele fala é o que todo homem casado já ouviu da sua esposa: se vocês tivessem me ouvido, isso não tinha acontecido. Ou aqui no Japão não é assim, João? Paulo diz: olha, eu avisei, ninguém me deu ouvido, mas vamos tentar salvar a situação. E o que me alegra, querido, é que Deus não estava ali dizendo: avisei, vocês não me ouviram, agora vão se lascar todo mundo. Deus não age assim. Ele disse: você não ouviu antes, dá tempo de ouvir agora. Vamos minimizar o prejuízo, vamos consertar as coisas. E eu sinto, querido, nessa noite no meu espírito, que Deus quer nos reaproximar dele. Muitos de nós perdemos um nível de intimidade, de relacionamento. Muitos de nós não estamos ouvindo. Eu nasci e cresci num lar cristão, querido, e a coisa que eu mais me arrependo foi o quanto demorou para eu ser batizado no Espírito Santo. Eu tive um encontro com Deus, um entendimento do plano de salvação do que Jesus fez antes de eu fazer 3 anos de idade. Com 7 anos de idade eu fui batizado. Na denominação onde eu cresci, isso foi uma exceção histórica. Com 8 anos de idade, Deus me chamou para o ministério. Mas eu só fui batizado no Espírito Santo com 15 anos de idade. E eu lamento hoje, olhando para trás, que tenha demorado tanto. Eu tenho 2 filhos, um menino de 11 e uma menina de 8. Os 2, antes dos 6 anos de idade, foram batizados no Espírito Santo. Eles têm experiências sobrenaturais com Deus tão especiais. Eu passei aquela fase de pré-adolescência
indo na igreja, obrigado, não queria saber daquilo. Irmão, depois que eu descobri o Espírito Santo, eu fiquei doido, eu chapei. Sabe, foi uma coisa, eu ia trabalhar, eu comprei a maior Bíblia, na época eu fazia muito, acredito, já fui magro um dia, fazia muita manobra de freestyle com as bicicletas. Eu tinha uma bike que eu mesmo montei, meu pai não teve condição de nos dar uma bicicleta sequer, mas assim, eu me virei, eu consegui, eu montei uma das melhores, quase tudo nela era importado, e eu realmente amava aquilo. No dia que eu fui batizado no Espírito Santo, um pastor pregou sobre botar o Isaac no altar. Mas, irmão, eu estava chapado, e eu passei 3 dias e 3 noites, eu quase não conseguia falar em português. Às vezes até na hora de passar o bandejão, eu ia dizer isso, eu não quero, eu quero aquilo, eu falava em línguas. E eu estava assim, eu falei para Deus, você duvida que eu não sou louco de te dar, que eu tenho melhor? Você duvida? Naquele dia, querido, eu tomei a decisão, eu falei, eu vou chegar, eu vou vender a bike. Eu vendi a bike, eu comprei a maior Bíblia que eu achei, a maior, porque eu ia para a igreja, querido, eu enfiava a Bíblia, né, dentro da calça, na época não tinha barriga, quer dizer, tinha, mas ela não tinha sido criada ainda, né? Desenvolvido. Então eu botava dentro da calça, cobria com a camisa, porque eu tinha vergonha do que os amigos do bairro, eu já sabia que eles iam dizer, mesmo sem Bíblia, né? Mas eu tinha vergonha do que eles iam dizer. Mas quando eu fui cheio do Espírito Santo, querido, eu não queria saber de nada, nem de ninguém. Eu comprei a maior Bíblia, eu ia trabalhar, eu botava em cima da mesa. Meu pai dizia, você nem vai ter tempo de ler, para que levar isso? Eu falei, para todo mundo saber que eu sou crente. E sabe, querido, eu olho para trás, eu não tive aquele dia de conversão, dizer, Deus me arrancou de um buraco, mas se tem um dia que eu descobri Deus, de verdade, foi depois de ter conhecido o Espírito Santo. Não existe uma relação significativa com Ele, sem conhecer. E desde os 15 anos, querido, eu perdi o juízo e nunca mais voltei ao normal, graças a Deus. E nessa noite, desde a hora que eu entrei, eu sinto o Espírito de Deus aqui. Mas eu sinto que Ele quer de nós conserto, querido. Eu sinto que Ele quer de nós intimidade. Sabe, eu prego muito, eu não consegui trazer um livro que eu tenho sobre isso, a respeito de falar em línguas. Durante muito tempo eu exaltei a oração em línguas. E um dia Deus me disse, o importante não é a oração em línguas em si, é que ela te leva a um lugar de rendição ao Espírito Santo. O interessante, que eu aprendi a passar horas e horas trancado no meu quarto orando em línguas. Mas o que eu gerei ali não era apenas o que eu falava. O que eu gerei ali foi relacionamento com a pessoa do Espírito Santo. E Deus começou a dizer a importância de ser sensível a Ele. E tem horas, querido, que eu não dou conta de seguir Deus. Outro dia entrei no banheiro do aeroporto, vi um senhor de idade, uniforme de limpeza ali trabalhando, o Espírito Santo diz, abre sua carteira, pega tudo que você tem na carteira e dá para ele. Eu abri a carteira, olhei, tinha R$10 só. Eu falei, Deus, eu vou chegar para o cara do nada, sem conhecer, dizer que o senhor me mandou dar um dia, mas é R$10 só também, o que isso vai fazer diferença para alguém? Eu falei, se ainda fosse um cara carregar uma mala, a gente dá uma gorjeta, a gente finge e tal, mas aquela coisa dentro de mim, dá os R$10. Eu falei, Deus, se pelo menos ele fosse um crente, dá para explicar mais ou menos o inexplicável, né? Que o Senhor dirigiu a gente. Eu falei, mas nem crente eu sei se ele é. Aí o cara começou a subir um hino. Eu falei, ele é crente, mas pelo hino que ele está subindo, ele deve ser dessas igrejas que ele vai olhar meu jeito e não vai achar que eu sou crente. Também não ajudou nada. Eu falei, agora só piorou as coisas. Irmão, eu criei todo tipo de desculpa. E eu fui embora daquele banheiro sem ter dado os R$10. Um dia eu estava orando, dizendo, Senhor, eu quero ser dirigido pelo Senhor, eu quero tua liderança. Deus me disse, eu te mandei dar o R$10 para o cara no banheiro, você nem foi capaz de fazer isso. Eu falei, por que isso era tão importante se era só R$10? Ele disse, não era R$10, era a mensagem que estava por trás disso. Aquele homem estava num momento de necessidade, ele precisava saber do meu cuidado por ele. O importante não era o valor, porque quem ia pagar a conta dele não era você, era eu. Eu só queria que ele sentisse o meu cuidado. Eu falei, Deus, me dá uma chance de reencontrar o cara, de pedir perdão para ele. Isso passou. Uns 3 meses depois,
Eu estou lá no aeroporto, frequento muito o aeroporto, entro um dia no banheiro, eu vejo o velhinho. A hora que eu vi, Deus disse, sua chance de redimir. Abre sua carteira, pega tudo que você tem, dessa vez eu tinha bem mais, irmão. E ele diz, você vai lá e vai pedir perdão para ele. Eu falei para ele, meu senhor, eu tive aqui, nesse mesmo banheiro, te encontrei alguns meses atrás. Eu falei, eu sou um servo de Deus e eu sei que você também é. E quando eu entrei, o Espírito Santo falou comigo que eu tinha que te dar o dinheiro que eu tinha na carteira. Eu fiquei envergonhado, porque era só R$10, podia parecer que eu estava te humilhando. Inventei um monte de desculpa e eu saí daqui sem fazer. Mas Deus me disse que eu pequei, porque não era só os R$10. Era uma mensagem para você de que Ele está no controle, de que Ele cuida. Então me perdoe chegar tanto tempo depois. Agora não é nem mais para consertar com você, para consertar com Deus. Está aqui isso, eu quero deixar na sua mão e te entregar uma mensagem. Né? E ele disse, eu lembro de você. E era um momento que eu realmente estava precisando muito. A minha vontade é não falar mais nada. Mas ele diz, eu sei que Deus está no controle. Eu falei, glória a Deus. E eu envergonhado fui embora. Sabe, querido, eu não quero estar aqui parecendo que eu sou o cara que acerta e você erra. Mesmo sabendo disso, de vez em quando dou minhas escorregadas. Mas é uma das áreas que eu mais tenho procurado me policiar. Se no meu coração eu estou seguindo Deus ou não. Às vezes eu erro nas mesmas coisas. Eu sou um cara assim, muito pavio curto. Eu sei que eu entristeço Deus muitas vezes. Tem meus piti, como a gente chama lá no Brasil, sou meio barraqueiro. E às vezes depois de ter consertado alguma coisa, eu não queria fazer mais. E volta e meia eu me vejo, de repente, fazendo algo pior para mim, que ele não é fazer. O pior é quando a gente luta com aquela ação do Espírito Santo para que você conserte. E nessa noite, querido, eu tenho a plena certeza de que Deus nos queria aqui para nenhuma outra coisa, a não ser consertar a nossa relação com o Espírito Santo. Eu quero te convidar a se arrepender comigo diante de Deus. Sabe, talvez sua vida cristã, querido, seja um show. Mas Deus ainda espera de você coisas melhores. Você pode ir além. E a única forma de ir além, querido, de todas essas outras características, é absorvendo a água da chuva, é correspondendo com Ele. Você pode dizer amém? Feche seus olhos por um instante. Se fosse possível, eu queria alguém no teclado aqui comigo. Deus, eu tentei da melhor forma possível transmitir tua mensagem. Eu tentei, ó Deus, explicar e esclarecer dentro da minha limitação da melhor forma possível. Eu tentei, ó Deus, brincar e tornar interessante um assunto, mesmo quando o Senhor está chamando a nossa atenção. Mas eu só posso ter acesso à mente dos meus irmãos. Talvez eu consiga raspar a alma e os sentimentos com as brincadeiras. Mas só o Senhor tem acesso ao coração. E se o Senhor não vivificar a tua palavra, nós teremos tido só um discurso, só uma palestra. E eu clamo, torna viva a tua palavra dentro de nós. Espírito Santo, nós te pedimos perdão essa noite. Não só pelas vezes em que pecamos, mas a tua palavra disse, hoje ouvides a voz do Espírito, não endureçais os vossos corações. A palavra diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Embora seja tão importante te ouvir e não endurecer o coração para ti, nós acabamos fazendo tanto isso. Espírito Santo, nós temos te entristecido, não só pela nossa carnalidade e pelas vezes em que pecamos, mas muitas vezes pela nossa falta de fome, de sede,
pelo nosso desinteresse pelas coisas de Deus, por uma vida frutífera. Eu sei, Senhor, eu sei que você quer levantar pessoas aqui para um nível tão distinto. Eu sei que o Senhor quer fazer com que meus irmãos e irmãs frutifiquem numa dimensão tão mais profunda. Mas nós temos te impedido de nos levar adiante, Senhor, mas nós queremos consertar isso. Não só porque queremos uma vida cheia de aventuras e intervenções do Senhor. Nós queremos, ó Deus, demonstrar coisas melhores, porque o Senhor fez o seu melhor. E muitas vezes nós simplesmente nos conformamos num nível de mediocridade tão distante do padrão da vida que o Senhor tem para nós. Nós não queremos, ó Deus, pôr tudo a perder no meio do caminho. Nós queremos naquele dia estar diante de Ti e Te ouvir dizendo: servo bom e fiel, entra no gozo do Teu Senhor. Nós queremos não apenas abraçar a fé hoje, mas permanecer firmes até o fim. Nós queremos completar a carreira que nos foi proposta. Nós queremos guardar a fé, combater o bom combate. E a única certeza que temos de um dia chegar lá é se retemos a água da chuva. Quantos cultos, quantos momentos de derramar do Teu Espírito que nós desperdiçamos porque não seguramos o Teu toque, o Teu mover. Quando estamos diante de coisas simples, desprezamos a Tua orientação, mas muitas vezes depois estamos clamando por experiências maiores. Senhor, nós queremos ser fiéis nos pequenos impulsos, na Tua direção simples do dia a dia. Espírito Santo, por favor, envolve-nos nessa noite. Envolve-nos nessa noite. Traz ao coração de cada um saudades. Quando se lembrarem, Senhor, daqueles melhores momentos do relacionamento, traz saudades. Ajuda-nos a ver aquilo que estamos perdendo. Resgata o nosso coração. Resgata, Senhor. Conquista-nos de novo. Desperta-nos. Acende-nos. Que nós queremos voltar a relacionar contigo. Espírito Santo, você é a pessoa mais importante que temos, que vai nos manter ligados com o Senhor Jesus e com o Pai. Nós não queremos andar na carne, não queremos ser senhores de nós mesmos. Nós queremos andar no Espírito, nós queremos viver no Espírito. Derrama teu coração diante de Deus, que Ele esquece quem está aqui perto de você. Faz de conta que você está aqui sozinho, mano a mano com Deus. Derrama seu coração diante dEle. Não se importe com ninguém agora, porque esse momento vale muito mais do que o que vão achar ou pensar de mim ou de você. É uma hora de conserto, fala com Deus, derrama seu coração diante dEle. Alguns de vocês estão lutando com esse nó na garganta, com essa vontade de chorar. Não luta não, querido. Se rende, se derrama diante de Deus. Se tiver que chorar, chora. Deixa Ele mexer aí dentro. Espírito Santo, vem. Pega-nos de jeito essa noite. Espírito Santo, não permita
Que nenhum de nós se afaste de Ti, ou que deixe esse relacionamento esfriar. Nós não queremos endurecer o coração. Derrama seu coração diante de Deus. Se você já fez isso, eu quero que você se coloque em pé. Se você ainda não fez, continue orando. E quando você terminar, eu quero que você se coloque em pé. Você que já é batizado no Espírito Santo, eu quero que você comece a orar em outras línguas. Deus vai encher o seu coração essa noite. O Espírito Santo vai te encher, querido. Você vai sentir a presença dele renovada e restaurada na sua vida hoje. Deus vai fazer chover sobre você. Mas o importante não é o que vai acontecer agora. É o que vai acontecer quando você deixar este lugar. É quando você voltar para viver a vida cristã em período integral, querido. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheia do Espírito Santo. Recebe de Deus. Ora no Espírito Santo, querido. Ora em outras línguas. Se você ainda não ora no Espírito, peça ao Senhor que te encha hoje. Peça ao Senhor que te dê essa experiência hoje.
Ora, querido, não para de orar, não para de orar. O Senhor quer trazer refrigério ao seu coração. Ele quer te encher novamente, para te levar a um novo nível de relacionamento, de correspondência com o Espírito Santo. Se você quer orar em voz alta, em voz baixa, não importa. Se você quer fazer isso de forma discreta ou escandalosa, não me importa. Eu só quero te pedir, não deixe que nada te distraia agora. Fala com Deus. Espírito Santo, oh Espírito Santo, vem, vem, vem Espírito Santo. Nós queremos romper com a indiferença, nós queremos romper com a mediocridade, com a frieza. Nós queremos correr para os teus braços. Vem, Espírito Santo, vem. Confira esta outra linda pregação, que pode tocar seu coração e inspirar sua fé.